aí, turma, vamos embora. Então, vamos dar continuidade ao estudo sobre as pessoas com deficiência, outro grupo vulnerável, também muito cobrado em vários editais de prova de concurso público. E de cara a gente precisa saber, certo? Mas conceitualmente, Alexandre, quem são as pessoas com deficiência? Qual o conceito que a gente utiliza? Vamos utilizar como paradigma a Convenção da Pessoa com Deficiência, que foi ratificada pelo Estado brasileiro e se incorporou no nosso ordenamento jurídico com status de emenda à Constituição. Vamos abordar até essa questão um pouco melhor mais à frente. Mas no seu artigo 1º, que está aí na sua tela, joga aí, Homero, ele traz o seguinte texto. As pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo, olha o detalhe, longo prazo, de natureza, veja, física, mental, intelectual ou sensorial. Então, é considerado pessoa física não só a pessoa que é cadeirante, mas também aquela pessoa que é surda ou então tem algum déficit mental, como, por exemplo, a pessoa que é portadora da síndrome de Down, ok? Então, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a pessoa com deficiência, ela tem esse impedimento de longo prazo. Alexandre, eu quebrei o braço. Eu posso ser considerado pessoa com deficiência? Não, porque sua deficiência, ela é temporária. Alexandre, eu perdi o dedinho, a falange do dedinho mindinho. Eu posso ser considerado pessoa com deficiência? Não. Não, assim, em regra não, né? A depender da sua, se você tiver alguma profissão específica que precise do dedo mindinho. Mas em regra não. Por quê? Olha aí, ó, tem que ter um obstáculo para tornar, para obstacularizar a sua plena e efetiva participação na sociedade em condições iguais às outras pessoas. Então, a não ser que você desenvolva um trabalho específico que utilize a falange do dedo mindinho, então você não é considerado pessoa com deficiência, certo? Então, cuidado com isso, porque isso é importante a gente ter atenção. Quantas pessoas com deficiência existem no Brasil, Alexandre? Isso é uma curiosidade importante para a gente demonstrar o impacto de uma política pública de para pessoa com deficiência, porque muitas vezes você pode pensar, mas existem poucas pessoas com deficiência no Brasil, eu quase não vejo. Você quase não vê, porque nossas cidades, elas têm uma mobilidade péssima, uma acessibilidade terrível. Então, assim, as cidades, elas não têm quase nenhuma acessibilidade. Veja aí na sua cidade, eu vou ainda mais além, na calçada da sua casa, se ela tem rampa para cadeirante descer ou subir na calçada. Veja se ela tem, veja. Então, assim, é uma demonstração de que as nossas cidades, elas não têm nenhuma preocupação, ou quase nenhuma, né, com as pessoas com deficiência. Mas isso é um grande engano, né, pessoal? Porque uma cidade que ela é acessível para a pessoa com deficiência, ela é acessível para todo mundo. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar na mente das pessoas. Muita gente acha que, mas a cidade, a gente vai fazer todo o investimento em acessibilidade só para a pessoa com deficiência. Meu querido, primeiro, a cidade serve para todo mundo e pessoa com deficiência é um cidadão como qualquer um. Além do mais, uma cidade que ela é acessível, ela não é acessível só para pessoa com deficiência, não. Ela é acessível para você que está com o seu filho no carrinho de bebê e você precisa transitar pela calçada sem cair no buraco. Ela é acessível para a pessoa idosa
que não tem uma visão tão boa e não caia no buraco. Ela é acessível para a gente também, que não é nem pessoa idosa, nem pessoa com deficiência, nem está com carrinho de bebê, mas que está distraído falando no WhatsApp. Diga aí, Homero. Não é? Está ali falando no WhatsApp, quando vê um buraco, cai no buraco, quebrou a perna. Isso é um problema de saúde pública, até. Pode gerar, né? Pode até gerar um problema de saúde pública, que já é um problema de saúde pública com relação aos idosos, porque a violência maior à pessoa idosa são as quedas. Estatisticamente, a violência maior que a pessoa idosa sofre são as quedas, por conta da própria estrutura arquitetônica de nossa cidade, né? Então, existem valas muito grandes entre a calçada e a via de rolamento, os ônibus são muito altos, são poucos os ônibus que têm no mesmo nível da calçada, para que você não precise fazer aquele grande esforço para subir no ônibus, né? Então, assim, nossas cidades e nossos meios de transporte são extremamente inacessíveis, né? Aí você fala, mas tem um ônibus com elevador, Alexandre. Eu vou falar um negócio para vocês. Nas cidades, a maioria das cidades, são pouquíssimos ônibus que têm um elevador. Desses ônibus, veja a dificuldade de uma pessoa cadeirante, por exemplo, de se locomover na cidade. São poucos os ônibus que têm os elevadores. Dos que têm elevadores, muitos desses elevadores estão quebrados. Quando existe um ônibus e quando o elevador não está quebrado, muitas vezes o motorista do ônibus queima a parada, porque ele não está disposto a ajudar o cadeirante aí, porque ele precisa lá, né? O motorista do ônibus precisa lá e apertar o elevadorzinho, né? Para descer o elevador e o cadeirante subir. Quando não acontece nem isso, quando você tem um ônibus, que o ônibus ele está com o elevador funcionando, que você tem um motorista que é sensível e que vai lá que ajuda, você ainda tem o problema de que as pessoas do ônibus não têm paciência para esperar que o motorista ele saia do volante, vá lá, ou o cobrador, né? Vá lá e acione o elevadorzinho para ele descer, pegar o cadeirante e subir. Então, veja a quantidade de dificuldade para um ato simples, que é se locomover pela cidade, que é o ponto inicial para você exercitar todos os outros direitos, o direito ao lazer, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, né? Então, veja, o direito à locomoção que viabiliza você acionar todos os outros direitos, ele já é um ponto de estrangulamento em nossas cidades. Então, isso é só para vocês terem uma dimensão de por que vocês não enxergam as pessoas com deficiência na sociedade. Por conta da dificuldade das pessoas com deficiência de estarem na cidade, estarem no shopping, estarem na praça, estarem na rua. Por conta disso, coisa que a gente não vê com tanta facilidade. Mas o IBGE ainda diz, são 5,6 milhões de pessoas que se declararam no último censo de 2010. 5,6 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência. Isso é um número expressivo e que as políticas públicas precisam alcançar para beneficiar esse público que é cidadão como nós, como eu, como você, como o Homero que está aqui, é como qualquer um. Ele precisa ter esse acesso garantido, ok? E vamos colocar isso na cabeça. Uma cidade acessível para a pessoa com deficiência é uma cidade acessível para todo mundo, ok? Não é só para a pessoa com deficiência, é para todo mundo. É para a pessoa idosa, para a pessoa que está com carro de bebê, é para a gente, é para qualquer um, beleza? Direitos e garantias constitucionais. Vamos agora fazer um passeio pela nossa Constituição Federal, analisar quais são os direitos e garantias que estão inseridos dentro da nossa Carta Magna. Primeiro artigo, está lá o artigo 7º, inciso 31. Ele traz o combate à discriminação no tocante ao salário e à admissão no emprego. Então, o artigo 7º, ele foi muito feliz, porque ele veio com a proibição
de estabelecer qualquer discriminação com relação ao critério de admissão da pessoa portadora com deficiência, não só admissão, mas como também com relação ao salário. Então, uma pessoa que não tem deficiência não pode ganhar mais do que uma pessoa que tem deficiência se eles exercitam a mesma função. Vamos imaginar a função de, sei lá, de administrador de escritório. Essa função, se ela receber, sei lá, 2, 3 mil reais, e foi exercida por uma pessoa com deficiência e por uma pessoa sem deficiência, não pode haver diferença de salário. Os dois têm que receber o mesmo salário, ok? Não pode haver essa diferenciação. E nem com relação à admissão, certo? Então, você não pode chegar e falar, olha, não vou admitir você porque você tem essa determinada deficiência. Isso é vedado pela nossa Constituição Federal, ok? Beleza? Proteção e integração social. Gente, a nossa Constituição Federal, no artigo 24, inciso 14, ele trouxe a ideia de que é competência concorrente, tanto da União, quanto dos Estados, quanto do Distrito Federal, para legislar sobre o tema da pessoa com deficiência. Isso já foi cobrado em prova, já vi isso sendo cobrado em prova. Então, é competência concorrente da União, Estado e Distrito Federal legislar sobre o tema da pessoa com deficiência. Assim, os Estados e o DF, eles exercem uma função suplementar sobre o tema. Então, se a lei federal não for contrária, o Estado e o Distrito Federal podem legislar sobre um determinado período que não seja contrário a uma legislação federal. Tem que se harmonizar esses dispositivos, beleza? Então, há essa ideia da proteção integral e social da pessoa com deficiência e essa atribuição, essa competência concorrente desses entes federativos. Cargos e empregos públicos. Eita, esse tema é muito bacana. Seguinte, gente, a lei, segundo o artigo 37, inciso 8º da nossa Constituição Federal, a lei ela vai reservar um percentual de cargos para pessoa com deficiência. E aí tem duas leis que tratam sobre esse tema. A primeira lei é a Lei 8112 de 90, que trouxe no artigo 5º, parágrafo 2º, a previsão de até, no máximo, 20% de cargos destinados exclusivamente para pessoas com deficiência, até 20%, ou seja, o máximo. E a lei antes dela, a Lei 7853 de 89, estabeleceu a quantidade mínima de 5%. Então, o que acontece? Quando um edital de concurso ele for publicado, ele tem que garantir no mínimo 5% e no máximo 20% de vagas para pessoas com deficiência. Alexandre, o concurso só tem uma vaga ou ele só tem 2 vagas. Nesse caso, ele pode colocar uma para a pessoa com deficiência, outro para a pessoa sem deficiência? Não. Segundo o STF, ele disse que a lei ele garantia um teto máximo. O teto máximo é 20%. Se a gente tem 2 cargos, coloca um para pessoa com deficiência e uma para pessoa sem deficiência, você está no teto máximo? Não, porque você está garantindo 50%. 50% é uma relação de igualdade e, segundo o STF, isso não pode ser promovido, tendo em vista que a maioria substancial das pessoas são sem deficiência, então, e a lei estabeleceu que são até no máximo 20% e no mínimo 5%. O que é que acontece? Os editais normalmente vêm pelo mínimo, né, gente? A maioria dos editais, eles pregam o mínimo, que é de 5%, normalmente. A não ser que quando as vagas são poucas, né? Quando são lá 10 vagas e tal, quando são poucas vagas, aí você tem até um percentual maior. Mas quando são muitas vagas, sei lá, 100, 200 vagas, normalmente se estabelece pelo mínimo, né? Infelizmente, se tem ainda essa concepção
de que a pessoa com deficiência ela não tem capacidade de executar uma função pública, né? E aí é um preconceito ainda estabelecido na nossa sociedade que a gente precisa quebrar. Agora, o seguinte, a lei, ele diz que, a Constituição Federal ele diz que a própria lei vai definir os critérios de sua admissão, certo? Então, para cada cargo, dependendo do cargo, vai se exigir tal ou qual situação específica, ok? Outro ponto, concessão de aposentadoria. Sim, antes de falar de concessão de aposentadoria, isso é considerado também uma ação afirmativa, viu, gente? Vocês que podem estar pensando, quando a gente estava falando de ação afirmativa, quando falamos dos grupos vulneráveis da população negra. É uma ação afirmativa também você garantir um rol mínimo e máximo de cargos públicos para pessoa com deficiência. Isso é uma ação afirmativa, sim, ok? Porque ele visa trazer essa igualdade, onde há uma desigualdade histórica de não admissão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? Concessão de aposentadoria, está lá no artigo 201, parágrafo 1º da nossa Constituição. Joga aí na tela, Homero. Então, ele diz o seguinte, ó, a adoção de requisitos e critérios diferenciados aos beneficiários do regime geral de previdência social nos termos definidos na lei complementar. Então, a pessoa com deficiência vai ter uma aposentadoria especial, ok? Pessoa com deficiência vai ter uma aposentadoria especial com relação ao tempo e aos critérios, ok? Beleza? Até por conta da saúde que é debilitada em muitos casos, beleza? Então, vai ter essa aposentadoria especial. Além do mais, o artigo 203, inciso 4 da nossa Constituição, ele fala que configura-se como um objetivo da assistência social a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Então, é um objetivo da assistência você integrar a pessoa à vida comunitária, ou seja, garantir o espaço de lazer, de cultura, de esporte, garantir que a pessoa ela se locomova, garantir que a pessoa ela viva a sua vida de forma digna. Então, isso é um objetivo da assistência social, além da sua habilitação e reabilitação, que são os tratamentos que são necessários para uma qualidade de vida dessa pessoa com deficiência. Salário mínimo de benefício mensal é garantido também para a pessoa com deficiência, lá previsto no artigo 203, inciso 5º, está aí na sua tela, em que o nosso dispositivo constitucional ele garante para as pessoas com deficiência que não possuem meios de prover sua própria manutenção ou da sua própria família, ok? Então, a lei vai estabelecer esses critérios, mas o que você precisa levar para a sua prova é que a Constituição estabelece esse benefício para a pessoa com deficiência de um salário mínimo para quem não puder se sustentar ou que não puder prover a sua família, beleza? Isso é por conta desse legado negativo e histórico da pessoa com deficiência não ser aceita no mercado de trabalho. Então, se ela não é aceita no mercado de trabalho, como é que ela vai se sustentar? Como é que ela vai sustentar a sua família, gente? Então, é um benefício relevantíssimo, porque ele garante, muitas vezes, a sobrevivência da pessoa com deficiência. Você pode estar pensando, Alexandre, com isso a pessoa vai se escorar e não vai querer trabalhar. Meu amigo, minha amiga, eu vou dizer um negócio para você. Venha cá, deixa eu dizer um negócio para você. Eu vou dizer um negócio. É difícil demais uma pessoa se contentar com o salário mínimo que a gente tem. Porque ele, hoje, com a inflação que está, com o aumento dos custos de vida, de habitação, de alimentação, ele não dá para quase nada. Um salário mínimo não dá para quase nada. Então, a gente precisa também desmistificar isso na nossa cabeça. Porque o governo é muito assistencialista, está dando. Não. Entenda que, nesse caso, há uma exclusão histórica da pessoa com deficiência.
Então, a pessoa com deficiência, como a gente já falou, não consegue nem ir às ruas, não consegue, tem dificuldade de ir para o posto de saúde por conta, um cadeirante tem muita dificuldade de ir no posto de saúde, de ir para a escola. Quantas escolas possuem métodos de Libras para as pessoas que são, para as pessoas que são surdas? Quantas escolas possuem livros em braille para as pessoas que são cegas? Né? Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Se a pessoa tem dificuldade de estudar, se a pessoa tem dificuldade de ir para a rua, se a pessoa tem dificuldade de ter acesso ao emprego, como é que essa pessoa vai se sustentar, gente? Me diz. Então é complicado, né? Então, é um desafio muito grande para a pessoa com deficiência hoje em dia, na formatação das nossas cidades, a gente conseguir garantir uma vida digna para essas pessoas, porque tenha certeza, eu não vou dizer todas, porque seria também uma mentira, mas em sua maioria substancial, as pessoas querem ter uma autonomia. Ninguém quer ficar escorado e depender do outro, né? Ninguém quer ficar dependendo do outro para fazer suas coisas e suas funções básicas. Então, esse salário mínimo ele é importante, sim. Está lá no artigo 203, inciso 5º. Atendimento educacional especializado, que a gente estava falando aqui, está lá no artigo 208, inciso 3º. É dever do Estado garantir aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, preferencialmente. Ou seja, ele tem que ter acesso nas escolas a sistemas de Libras, de Braille, no mínimo, né? Porque se a gente for numa situação mais avançada, também de audiodescrição. O que é audiodescrição, professor? Audiodescrição é você relatar para a pessoa com deficiência, no caso aí, a pessoa cega, relatar o ambiente e o que está se passando na sua frente. Então, se um professor ele utiliza slides com figuras para facilitar o conteúdo para os alunos, tem que haver um sistema de audiodescrição, ou o professor fazer essa audiodescrição para o aluno cego, ou seja, descrever o que é que ele está passando na tela. Olha, estamos passando aqui um slide com uma casinha, essa casinha ela é pintada de azul, ela tem uma porta e tal. Ele tem que fazer essa descrição para que o cego ele consiga também acessar esse conteúdo. Beleza? De forma mais simples e didática. Então, essa casinha tem as paredes verde, certo? Então, tem que explicar, descrever o que está se passando na tela, ok? Então, esse atendimento, ele deve ser preferencialmente na rede pública regular de ensino, beleza? Programas de prevenção e atendimento especializado também é garantido pela nossa Constituição, está lá no parágrafo 1º, inciso 2º do artigo 208. Então, o Estado deve promover a essas pessoas com deficiência a integração social, o treinamento para o trabalho e a convivência, bem como garantir essa eliminação dos obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Isso é um dever do Estado com relação a todas as pessoas com deficiência. Só uma questão para a gente abordar, hoje não se fala mais pessoas portadoras de deficiência, certo? Lógico, a sua prova pode até cair, mas politicamente não é correto falar portadores de deficiência, porque a pessoa que é cega, ela não porta essa deficiência, ela é cega. Ela vai, até que surja algum método, né, assim, estratosférico, né, de mudança radical da situação de saúde dela, ela vai ser cega pro resto da vida. Né? Então, ela não porta a cegueira, ela é cega, a pessoa é surda. Também a gente tem que evitar a expressão que muitos usam, né? Que é surdo-mudo. Não, a pessoa só não fala porque ela é surda. Então, por ela não ouvir sua voz,
ela não fala. Alguns surdos falam, eles verbalizam. Por quê? Porque algum dia eles ouviram, ou então ele tem uma audição muito pequena, ele consegue ouvir um pouco a voz, então ele consegue verbalizar, certo? Mas um surdo que nasceu surdo, ele é naturalmente também, ele não consegue verbalizar a sua voz porque ele não ouve a sua voz, ele não consegue pronunciar. Então, essa expressão surdo-mudo, ela também é politicamente incorreta. Isso é importante a gente também disseminar isso para as pessoas, ok? Então, esses programas de atendimento especializado deve ser garantido para todas as pessoas com deficiência, seja essa deficiência física, sensorial ou mental, beleza? Adaptação dos logradouros dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte público. Isso também é um dever do Estado de garantir essas adaptações desses edifícios. Então, colocar rampas de acesso, colocar elevadores para quando a escadaria é muito grande, né, e a rampa não tem como se colocar, porque a rampa ela tem uma angulação específica. Não pode ser qualquer rampa, não pode ser uma rampa, como a gente chama aqui, da Ladeira da Misericórdia, né? Não é não, Romero? A rampa do tamanho do trem, né? Aí você acaba inviabilizando o acesso da pessoa com deficiência, porque a rampa ela tem que ter uma angulação, que confesso que eu não recordo agora, eu não vou falar com certeza, mas, salvo engano, ou é 30 ou é 45 graus. Mas essa angulação, ela deve permitir com que a pessoa cadeirante, ela suba de forma autônoma, sem precisar que outra pessoa empurre ela, certo? Então, essa angulação, ela é importante para isso, beleza? Então, a adaptação desses logradouros de uso público e dos veículos de transporte público. Então, é um dever com que esses ônibus de transporte público, é lógico que cada estado ele vai legislar como vai ser esse transporte, se vai ser todos os ônibus, se vai ser 50%, 80%. O ideal é que seja todos, né? Porque a pessoa com deficiência tem que ir, ter facilidade para ir e vir para todos os lugares, não é só em algumas linhas e daquelas linhas só alguns ônibus. Não, é para ser todos os ônibus de todas as linhas, né? Mas, enfim, a gente ainda precisa avançar muito com isso, como a gente falou. Esse tema do direito da pessoa com deficiência é um tema recente ainda na pauta de luta no nosso Brasil, então a gente ainda precisa quebrar muito esse paradigma. Então, essa lei vai dispor sobre essa garantia de acesso à pessoa com deficiência, beleza? Para a gente fechar esse bloco, vamos falar da Convenção da ONU da Pessoa com Deficiência, que, como a gente já falou aqui, foi ratificada pelo Brasil em 2008 por meio do Decreto Legislativo 186. E aí, cuidado com isso em prova, gente. Olha, destaca isso, que isso é questão certeira de prova. Qual é a única convenção internacional de direitos humanos ratificada pelo Estado brasileiro com status de emenda à Constituição? A única é a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo. Essa convenção é a convenção da ONU e ela foi ratificada pelo Estado brasileiro de acordo com o crivo específico trazido pela emenda constitucional 45 de 2004, que foi do artigo 5º, parágrafo 3º. Bota aí na tua Constituição, abra aí no artigo 5º, parágrafo 3º. O que é que ele diz? Ele diz que se uma Convenção Internacional de Direitos Humanos for ratificada em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, ele vai ter status de emenda à Constituição. Então, o único tratado, a única Convenção Internacional de Direitos Humanos que passou por esse crivo específico de cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, foi essa convenção,
que foi lá de 2008, ok? Até porque, até 2004, quando surgiu essa emenda à Constituição, quase todos os tratados e convenções internacionais de direitos humanos já haviam sido ratificados. Então, é por conta disso que, como essa convenção veio após, ela já passou por esse crivo específico e já entrou com status de emenda à Constituição. Então, no próximo bloco, a gente continua falando sobre a Convenção da Pessoa com Deficiência, detalhando os princípios gerais dessa convenção, beleza?